Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo legal do nosso canal de 5 minutos de biologia, onde nós vamos aprender a primeira etapa de divisão celular. Essa primeira etapa tem muito a ver com esse primeiro slide nosso. Portanto, olha lá, ele está pensando aqui, essa primeira tipo de divisão celular, mais simples, é chamada de mitose, ok? Vamos lá, então. Tirando piada ruim, mitose é uma divisão celular muito simples. Por quê? É uma divisão celular de reposição. Como assim, professor? Vamos lá. Nós temos uma célula e essa célula, ela tem um tempo de vida. Assim como tudo no nosso organismo tem um tempo de vida. Algumas células, elas têm um tempo de vida muito curto, de algumas horas, outra de alguns dias, alguns anos, outra a vida toda. Então, esse ciclo de vida das células, ele varia muito para cada tipo celular, beleza? Geralmente, um exemplo de uma célula que dura muito pouco tempo, as células do fígado, que a gente chama de hepatócito, que é a principal célula do fígado. Ela morre muito rapidamente, ela executa uma função muito alucinadamente, ela é muito acelerada. Então, para isso, é preciso que sempre existam células para repor aquelas que vão morrer. Lembrando, o hepatócito, célula do nosso fígado, ela produz muitas substâncias, ela transforma substâncias, ela elimina substâncias. Tudo que nós ingerimos por alimentação, pela pele, enfim, tudo que entra pelo corpo, praticamente tudo passa pelo fígado. Se ele passa pelo fígado, então quer dizer que tudo aquilo que faz mal para a gente de alguma maneira, o fígado é que vai tentar transformar e eliminar isso. Portanto, essas células morrem com muita frequência. Então, quer dizer que o nosso fígado não dura nada. Muito pelo contrário, ele só é tão funcional porque existe uma taxa muito acelerada de divisão celular por mitose. Ou seja, morre célula, nasce célula, morre célula, nasce célula. O tempo todo está nascendo célula na mesma velocidade que elas morrem. Tudo bem? Isso eu estou falando de uma reposição diária. Beleza? Isso aí varia, como eu falei, varia de acordo com cada tipo de célula de cada órgão que a gente estiver tratando. Mas eu quero que vocês fixem na ideia que mitose é a ideia de reposição. Ok? Perdeu célula, então as outras se dividem para repor aquela que se perdeu. Nós vamos chamar então essa célula que vai originar outras duas de célula-mãe. E as duas células novas chamaremos de células filhas. Tudo bem? Isso é um consenso geral, tá? Não sou eu que estou dando esse termo. Apesar de se parecer um termo meio tosco, não é coisa que eu inventei, não dessa vez pelo menos. Mais para frente vocês vão ver o que eu inventei. Mas nós temos então, a partir de uma célula-mãe, duas células filhas, ok? Uma duplicação. Beleza. Quase todas as células do nosso corpo passam por isso. Ou, assim, mitose, a gente está falando de qualquer ser que tenha célula, ok? Quando nós falamos sobre seres unicelulares, como a bactéria, por exemplo, nós falamos que elas passam por... a mitose para elas é a reprodução. Porque de uma vira duas, se o organismo é uma célula, duas células são dois seres novos, tudo bem? Mas em nós, por exemplo, em organismos como animais, no caso nosso, né, seres humanos, a gente vai aumentar a quantidade de células, ok? Isso acontece, então, em quase todo o nosso corpo, com raras exceções. Por exemplo, professor, sistema nervoso, por exemplo, hemácias, que são eritrócitos. E algumas outras exceções é que a gente não tem necessidade de pontuar. Mas entenda que quase todas as células do nosso corpo passam por mitose para reposição. Célula da pele, célula da mucosa bucal, célula intestinal, célula do fígado, célula do estômago, tudo que está sofrendo algum tipo de degradação, ataque, ou executando uma função com muita intensidade, ela vai morrer, ela vai precisar repor. Ela não, no caso as outras, né? Que estão vivas vão repor. Como acontece essa divisão? Essa divisão de mitose, tá? Lembra do cachorrinho, tá? O que o cachorrinho falou no pet shop, né? Essa divisão de mitose, ela acontece em 4 fases, beleza? Quais são essas fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. 4 fases, né? Onde essas são as fases de reprodução, de divisão, a mitose em si. Antes disso, a célula, ela executava sua função normal, como, por exemplo, produzir hormônio, eliminar substâncias, fazer a defesa do nosso organismo, produzir estaminas, enfim, função que qualquer outra célula faz na sua especificidade, beleza? Então, ao longo da vida dela, ela não vai se produzir, mas uma determinada etapa, ela vai entrar na mitose.
Antes da mitose, antes dela se reproduzir, ela vai passar por uma fase chamada de intérfase, que é a maior parte do tempo de vida dessa célula. Beleza? Então, quais são essas 4 fases? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. E ela termina a telófase com a citocinese. Eu vou explicar um por um de maneira bem simples e bem tranquila, que vocês vão entender. Primeiro, prófase. Pró já está falando que é primeiro, beleza? Primeira fase. Lembrando que nós temos a célula aqui. Olha esse GIF bonitinho. Essas organelas que estão em verde aqui em cima, tudo bem, que estão se mexendo, são chamados centríolos. Eles produzem uma fibra, chamada de fibra do fuso, ou fuso mitótico. Esses centríolos, então, nessa primeira fase, na prófase, começam a produzir fibras do fuso e se posicionam nos polos da célula, nas extremidades da célula. Tudo bem? Quando a gente fala em polo, eu entendo que são os dois opostos da célula. Ok? Primeira fase. Ou prófase. Segunda fase, metáfase. Metáfase, o que acontece? Essas fibras do fuso, ou fuso mitótico, eles vão aumentar de tamanho, e eles vão pescar, como se fosse um ganchinho, e vão puxar cada um desses pedacinhos de cromossomo. Tá vendo que eles estão em formato de X? Cada uma dessas perninhas do X, dessas 2 perninhas do X, nós chamamos de cromátide. Então, o que vai acontecer? Um fuso vai se ligar a uma perninha do X, o outro fuso do outro lado, do outro polo da célula, se liga na outra perninha do X e cada um vai puxar para o seu lado. Portanto, ele vai separar esse cromossomo em 2. Beleza? Então, com isso, a gente tem a metáfase. Principal ponto da metáfase é separação das cromátides. Beleza? Então, ele vai puxar as cromátides. Desculpa, separação não, gente, perdão. Eles vão se ligar nas cromátides do fuso. Ligou, grudou, enganchou. É que eu já estou dando o spoiler da próxima. Anáfase, terceira etapa. Na anáfase, sim, agora a fibra do fuso que tinha aumentado de tamanho, ela vai começar a encolher. Como ela está encolhendo e estava com um pedacinho do cromossomo grudado nela, ele vai puxar para os polos esse cromossomo. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Ele está começando já a separar essa célula em duas partes, em 2 pedaços. Beleza? Então, essas cromátides são separadas e a célula, então, começa a ficar um pouco mais alongada, como está aqui no desenho. Tudo bem? E a última etapa é chamada de telófase. Telófase, o que acontece? Nós já temos a separação de metade do cromossomo para um lado da célula e a outra metade, que na verdade são cópias, tudo bem? Nesses dois núcleos formados aqui são 2 cópias da mesma, tá? São idênticas essas 2 partes. Então, beleza. Separou em 2 lados, 2 polos completamente opostos. Agora começa a separar as organelas, algumas se dividem, outras são organizadas, fica uma parte de um lado da célula, outra parte de outro lado da célula, e volta a formar um núcleo, que é o que vai proteger esses cromossomos que estão aqui dentro agora. E com isso, a fibra do fuso desaparece, tudo bem? Na verdade, não desaparece, ela se degrada, ela se degenera, tudo bem? E o centríolo volta a ficar lá tranquilão, aleatório na célula. E a última etapa, a gente chama agora, o final da última etapa da telófase é a citocinese, que é a separação total dessa célula em 2, olha. Aqui está mostrando aqui 2 células filhas, uns 2 núcleos formados. Tudo bem? Então, muito simples as etapas. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na telófase tem a citocinese. Antes da prófase, tem a intérfase. Como lembrar desse nome? Vamos lá, esse aqui foi eu que inventei, tá? Tem vários trocadilhos bestas, mas esse é de autoria minha. Você tem que falar uma frase que você nunca vai lembrar. O que está escrito aqui, gente? Prometa a Teló. Então, você tem que prometer alguma coisa para o Michel Teló, entendeu? Então, prometa a Teló que você vai estudar. Prometa a Teló que você não vai esquecer da mitose. Prometa a Teló que você vai lembrar das 4 fases da mitose. Então, o que significa prometa a Teló? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. É horroroso o trocadilho, mas esses são os melhores para você nunca mais esquecer. Beleza? Mitose, recapitulando. Divisão celular simples, mais rápida, menos complexa e que vai gerar células idênticas. Portanto, é para reposição. 4 fases. Prometa a Teló. Prófase, metáfase, anáfase e telófase.
Com isso, a gente tem todas essas etapas de cromossomos sendo puxados para os polos da célula e separação em duas células filhas. Beleza? Agora, essas células filhas vão crescer, se desenvolver, fazer a sua função específica, produzir a substância, consumir alguma substância, enfim, conduzir impulso nervoso, por exemplo, um neurônio, enfim, qualquer um desses tipos específicos de ação dessa célula, e depois, quando ela estiver grande e executar a sua função, ela vai fazer simplesmente, mais uma vez, a mitose, ou seja, uma renovação sequencial. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, e qualquer dúvida vocês deixam aí nos comentários, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima.